Seguindo com o curso então, dá uma olhada na questão da propriedade, né, da criação da propriedade, configuração da propriedade, especificamente o Google Analytics 4 com seus detalhezinhos que, nesse momento que eu gravo a aula, os 2 ainda estão disponíveis, né, o Universal e o Analytics 4, então vou mostrar o que cada um aí faz, o que especificamente na Analytics 4, que a novidade é o diferente. Bom, eu dizia também na outra aula, né, que se por acaso você já tem o Analytics, Universal configurado, né, se você já tinha o Analytics aí em mãos para utilizar, provavelmente era Universal e não o Analytics 4, ele tem essa opçãozinha aqui do Setup Assistant, ele antes esse botãozinho era mais no sentido de uma migração para você trocar. Eu não recomendo que você use essa troca de propriedade, atualização de uma propriedade para outra. A minha sugestão realmente vai para que você crie uma propriedade nova, para que seja o Analytics 4. Também, como eu já disse algumas vezes, né, nesse momento de transição, de coexistência aí dos 2, vale a pena ter as 2 ferramentas em mãos, para já ir utilizando, aprendendo, vendo como é, fazendo as configurações que cabem e as que não podem ser feitas, que você vai perder, já ir se, conformando com isso. Mas então não abandone a sua propriedade do Analytics aí universal ainda, porque vai valer a pena continuar com ela até o último segundo, enquanto pelo menos o Analytics 4 não ganha novos recursos aí que, já existam no universal, que sejam até melhores. No processo então de criação de conta, né, que eu havia comentado antes, né, é o mesmo sentido da criação de propriedade quando entra na criação da propriedade. E aí, se você já tem o Universal e não tem o Analytics 4, a recomendação então é que você crie uma propriedade nova para que seja o Analytics 4, e aí as configurações, né, o processo aqui é semelhante ao que eu havia mostrado na criação da conta, né, você precisa dar o nome para sua, propriedade, escolher o time zone corretamente, escolher a moeda aí para ser exibida, né, no site, e dentro das opções avançadas, aí você escolhe uma coisa ou outra aí, caso seja necessário, né. Se for importante criar o universal, criar uma propriedade que represente ambos, ou se você vai criar apenas do Google Analytics 4, então basta, não selecionar nada das opções avançadas aqui. Em seguida vem aquela opção do About Your Business, onde você escolhe o segmento, quantas pessoas trabalham na empresa e, interesses aí com o Google Analytics. Confirmando então, né, a criação, você vai parar em uma tela parecida com a de configurações aqui do Analytics 4, onde ele tem um grupamento todo aqui de informações para você fazer configurações. Algumas não são exatamente aqui que você vai fazer, mas é bom já ter o conhecimento que, elas também podem ser acessadas por aqui. De ponto inicial vem o Tag Installation, né, a ativação efetiva do Google Analytics, e no Google Analytics 4 ele tem essa visão em torno do que é o data stream, na verdade, né. São os fluxos de dados ou influxos de dados, da onde estão vindo as informações que a propriedade vai aglomerar. E essa é uma diferença importante entre o Analytics 4 e o Universal, pois ele tem essa opção de você integrar numa mesma propriedade, numa mesma visualização de dados, de relatórios e tudo mais, dados que sejam gerados, né, através do seu site web ou das suas apps Android ou iOS. Então é uma diferença importante em relação ao Universal, um aprimoramento, relevante para quem trabalha com apps, né, seja para iOS ou Android, e um site, né, só para reforçar, não estou dizendo o site versão mobile, né, para Android e iOS, estou falando realmente isso aqui é o site acessado por qualquer dispositivo, e o app Android ou app iOS. E aí você pode colocar todos esses data streams aqui dentro, né, todas as suas origens de dados e ter uma propriedade só, todas as informações que acontecem entre os usuários em qualquer uma das suas plataformas de acesso, aí, digamos assim. Também é importante mencionar que se você tem mais de um domínio, né, você pode adicionar também no botãozinho do Add Stream aqui, você pode escolher o tipo de, stream que você vai criar, né, iOS, Android ou web. Pode clicar no botão e aí ele aparece aqui para você qual tipo de propriedade você quer criar. No curso, especificamente, eu vou falar apenas da versão web aí, né, da configuração web, mas se você tem app, se você tem um interesse, se você tem curiosidade, se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, pode procurar nos comentários e eu vou te ajudando, né, eventualmente até criando aulas aí para essas outras plataformas. Mas o foco do curso, objetivamente mesmo, é monitoramento de site.
E durante o processo de criação da stream, né, tem algumas opções que você pode revisar, alterar e clicar, e alterar também eventualmente clicando aí, selecionando o data stream, que só para já falar de primeira, ele é esse itemzinho aqui. Eu estava no Setup Assistant, mas quando eu seleciono a primeira opção lá, ele me joga para o data stream aqui embaixo. E aí as configurações que você vai, fazer para o data stream, quando você estiver criando, né, você vai indicar qual é a URL base de captura de dados, download for stream, eu dei o nome de mestreacademy.com, né, pode escolher à vontade. Ele vai criar para você o ID, né, que seria o equivalente lá do OA, do Google Analytics Universal. Aqui no caso ele gera, na verdade até para o Universal ele já tem feito o código pela OGTag, uma versão um pouquinho mais moderna de código, mas tanto faz. Ele gera esse código para você, tem um botãozinho fácil de copiar, e esse código que a gente vai utilizar na criação de tags lá do Google Tag Manager mais para frente. Ele gera um Stream ID para esse stream que você está configurando, também nada de interessante. E no status aqui, né, se você está criando ah, o stream nesse momento, ele não vai estar recebendo tráfego nenhum, inclusive porque o código, né, não vai estar acionado, ativado no site. Então vai aparecer uma mensagem não muito feliz aqui dizendo que você não está recebendo tráfego, mas está tudo bem, faz parte no momento de criação. As configurações relevantes começam a partir aqui do Enhanced Measurement, que ele pode estar desabilitado para você, você habilita, né, escolha assim, usar o monitoramento avançado, pois ele agiliza algumas configurações. Clicando na engrenagem ou no 3 mais aqui, você consegue visualizar quem são, né, e na engrenagem, escolher aí as opções. Esses monitoramentos avançados que o Google Analytics 4 traz, são opções para você capturar, né, não só o page view, que é padrão, daqui a pouco eu falo das opções avançadas, mas ele automaticamente captura também os scrolls, né, então as rolagens de página, os cliques para outros sites, né, para um clique em um link que leve para um domínio diferente do seu, do domínio que está sendo monitorado naquele momento do clique, então os outbound clicks. Ele monitora automaticamente o site search, com uma configuraçãozinha extra aqui que eu já falo também. Ele monitora automaticamente os vídeos, então isso é uma facilidade aí bem interessante. Você não precisa adicionar códigos extras para nenhum desses itens, nem mesmo para o download de arquivos, que ele também faz aí, ele tenta pelo menos fazer o monitoramento de, cliques em arquivos, né, especificamente, né, que a pessoa vai fazer um download. E claro que, esses monitoramentos todos automáticos podem acabar não sendo perfeitos, especificamente o de scroll, outbound links, vídeo e file downloads, né, os downloads de arquivos, pode acabar não funcionando 100%, porque o Google tenta acertar no máximo possível, né, que aquilo aconteceu. Então, para download de arquivos, por exemplo, ele tenta avaliar se o clique aconteceu em um documento, em um arquivo zipado, né, comprimido, uma aplicação, um vídeo, um áudio, né, um arquivo com extensão de vídeo ou de áudio, para tentar identificar, né, o PDF, enfim, essas coisas, para entender e deduzir que aquilo foi o clique para um download. Se por acaso você perceber que um determinado arquivo de download, né, que era para download, né, enfim, não está sendo monitorado, você tem opções também de fazer uma configuração manual para isso. Mais para frente no curso a gente vê como fica. O monitoramento de vídeo automático, ele também coloca um porém aqui, que você precisa habilitar, o suporte para API JavaScript. Mais para frente no curso também eu falo sobre essa questão de monitoramentos, de vídeos, especificamente ele faz o monitoramento do YouTube. Para outras plataformas você precisa fazer na mão mesmo, também mais para frente no curso eu falo sobre essas questões. Site Search, habilita aí as opções avançadas. Só para você conferir então, se por acaso, né, o que o Google deixou pré-estabelecido aqui combina com o seu site. No caso, o que você precisa, informar aqui em cima, né, que já veio pré-preenchido, eu não escrevi nada disso, né, já vem, pré-preenchido aí por padrão pelo Google, é o parâmetro de busca do seu site, né. Tipicamente é um key, um S, um search, um query ou um keyword. No WordPress, especificamente é o S, por isso o S está listado aqui, por isso funciona para mim automaticamente. Mas se o parâmetro de busca do seu site é outro, ou se o seu site não usa um parâmetro de busca na URL, no resultado de busca, então isso vai dar errado. Para dar um exemplo rápido aqui, no Mestre Academy,
eu tenho a busca, né, a lupinha aqui, e aí quando eu faço uma pesquisa, a URL ganha o parâmetro, né, do meu termo pesquisado, o SEO, com o parâmetro S. E aí esse S aqui, da que aparece na URL do resultado de busca, é o meu, termo de busca aí do parâmetro, é o meu parâmetro de busca, que está listado aqui. Eu posso apagar todos os outros e, especificamente, né, de repente o seu site usa essas outras palavras aqui, né, o keyword, o query, o search, para algum outro efeito, para algum outro uso dentro do funcionamento do site, então vale a pena apagar tudo e deixar apenas o parâmetro que for o de busca do seu site, né. Então, se o seu site lá, quando eu faço uma pesquisa nele, carrega a URL com busca igual e o termo de busca pesquisado, aí você vem aqui e escreve, né, busca, porque é o parâmetro de que carrega o termo pesquisado no seu site. É com base nisso que o Google Analytics vai conseguir criar os relatórios referentes ao termo de busca, né, às buscas realizadas no seu site. E também, se por acaso a busca no seu site, né, leva algum parâmetro extra, você pode adicionar aqui embaixo como um parâmetro extra daquela busca. De repente tem uma categoria que vai junto, né, a pessoa pesquisou SEO na categoria marketing, e aí tem um segundo parâmetro que vai na URL, né, digamos que eu tenho lá o S igual SEO e comercial, C igual, marketing. Então eu adiciono aqui embaixo o C, para ele também puxar essa segunda informação como componente aí, né, das páginas de resultados de busca. Se o teu site tem alguma coisa nesse sentido, os parâmetros extras, né, que não sejam que carrega o termo de busca, né, o termo pesquisado, aí você adiciona no campo de baixo aqui. Eu não tenho nada mesmo, deixei vazio. Os outbound clicks, vou dizer a mesma coisa que eu disse do file download, se eventualmente, né, você perceber que tem algum clique que não está sendo monitorado automaticamente, também tem como fazer na mão depois, não tem problema. Depois, mais para frente no curso, a gente vê isso. Scrolls, mesma coisa, também tem como fazer na mão, mas tipicamente funciona, mas se você notar que faltou, que tem alguma coisa errada, se querer fazer diferente, tem como fazer diferente, qualquer coisa me manda um comentário, manda uma dúvida aí nos comentários das aulas, e eu te ajudo com isso. E voltando aqui ao primeiro de todos e não menos importante, o Page View, que também tem as configurações avançadas. Basicamente é apenas o Page Loads, que não tem como desmarcar aqui, que é efetivamente o carregamento da página, né, então é o que ele vai monitorar, a base aí de existência do Google Analytics. E o segundo, ele, você tem a opção de monitorar as mudanças do browser history ou não. Ah, mas o que é isso? Quando o seu site tem, isso é muito típico de sites one page, mas não exclusivos, né, de ou single page application, alguns nomes diferentes, né, os sites de uma página só. De quando a pessoa está navegando ou bom, não necessariamente, só nesse cenário, né, para qualquer cenário em que, quando a pessoa está navegando, clica ou não clica, mas é adicionado uma hashtag na URL, né, adicionado o símbolozinho do hash com alguma informação extra na URL, isso é considerado esse Browser History Event. Então, quando há essa aplicação do âncora, né, na URL, então o Google pode monitorar isso como um page view se você mantiver essa opção habilitada. Aí vamos lá. Se o seu site tem esse tipo de comportamento, mantenha habilitado. Se para o teu site não é interessante, né, que as hashtags, que as hashes aplicadas na URL sejam consideradas como novos page views, então desabilite esta opção. Ah, mas como é que eu vou saber? Você vai precisar navegar o seu site e ver o que acontece. Não tem uma solução mágica para todo mundo. Navega o seu site, algumas URLs, clica, vê, pergunta para as pessoas que trabalham no site se em algum momento, né, algum clique, uma rolagem de página, alguma coisa faz aparecer o hash, né, o símbolozinho de malha na URL. Com essa opção habilitada, isso vai ser monitorado como um novo page view, né, como se fosse a pessoa trocando de página. Como eu disse, isso é uma funcionalidade tipicamente utilizada em sites de uma página só, né, você clica no link, carrega para uma outra que leva a pessoa, né, para uma outra porção da mesma página, e aí isso pode ser considerado como um page view, é uma visualização de página diferente.
útil nesse cenário, útil em outros cenários também, e aí fica a seu critério entender se as aplicações de hash nas URLs de navegação do seu site, se devem ser consideradas como novos page views ou não. Ficou em dúvida, mais uma vez, reforço, manda no comentário da aula e eu te ajudo a escolher as opções aí em conformidade, ou pelo menos ter um pouco de clareza do que pode te ajudar nessa configuração. E sempre, qualquer alteração que você faça, clica no salvar aí para manter o que você a configuração que você fez. Em seguida, ele vem com as opções sobre o tagueamento, né, com as instruções sobre o tagueamento. Você pode pular mais para frente no curso a gente vê, vamos habilitar aí via Tag Manager, mas não tem nenhuma opção para você escolher aqui, nem nada configurável. São apenas orientações gerais de como você pode fazer a criação das suas tags, mas mais para frente no curso você vê em detalhes. Se quiser ver os guias aqui também, já se virar, pode seguir também. Se tiver alguma dúvida, é só mandar nos comentários das aulas, mas eu tenho mais para frente aí a demonstração disso também. Em seguida, mais algumas opções sobre você conectar outros sites, especificamente se você tem propriedades diferentes que você gostaria que alimentassem também, essa propriedade, né, você pode adicionar por aqui. Você precisa do ID da tag e de um nome, né, que, identifique o que é, e aí clica no conectar. É um cenário muito específico de uso, um caso de uso bastante específico. Se você acha que você tem alguma coisa em mãos, comentário das aulas e eu te ajudo. Se você, gosta de mexer com os códigos e com as APIs, então aqui dentro você vai poder encontrar, os códigos aí para você conseguir fazer o uso da API. Eu não vou abrir a página, o acesso aqui nesse momento. Está em versão alfa para mim, talvez não apareça, né, na sua conta especificamente, talvez apareça. E por último, outras configurações aí de tagueamento. Ele vai trazer as opções em torno de modificar eventos, criar eventos, configurar seus outros domínios, e definir o tráfego interno. As opções de eventos eu não vou abordar agora, porque também vou falar mais para frente, onde vai fazer mais sentido falar desses eventos. A configuração de domínios, o, o Google Analytics 4, ele tenta já fazer para você o cross-domain automaticamente, sem inclusão de nenhum código extra, nem nada com nada. Simplesmente adicionando seus domínios por aqui. Então, se você tem essa necessidade de habilitar o cross-domain, botãozinho aqui do lado, habilita, e aí você vai adicionando aí quais são os domínios, quais são as condições que você quer. Então, começa com, contém, termina, é exatamente, ou tem alguma expressão regular que você quer utilizar, e aí você identifica quais são os domínios que você quer que façam parte aí da sua configuração de cross-domain. O cross-domain, que é uma configuração útil para quando existem vários domínios diferentes, né, que eventualmente comportam aí o conteúdo, ou seu usuário especificamente, e você gostaria que todos esses domínios estivessem reportados debaixo da mesma conta de analytics, da mesma propriedade e da mesma view. No meu caso, por exemplo, eu uso essa opção principalmente por conta do Hotmart, que é o nosso gateway de pagamentos, né? Então a pessoa navega no mestracado.com, ah, e se ela vai comprar o curso, ela entra no hotmart.com, que é outro domínio. Então eu quero monitorar esse processo de venda em o que está acontecendo em outro domínio, o acesso, a navegação dessa pessoa que está acontecendo em outro domínio. Aí eu preciso utilizar o cross-domain, nesse espírito de colocar todo mundo dentro da mesma propriedade, dentro do mesmo relatório do Analytics. Se você acha interessante, gostaria de ter os domínios diferentes aí que participam aí do seu site dessa forma, então você precisa da configuração do cross-domain. Se para você é melhor ficar tudo separado, não tem problema, opção sua, pode ser também. E aí você não precisa fazer nada dessa configuração de cross-domain. Também sobre a configuração de cross-domain, mais um pouco para frente, mais à frente no curso, eu também tenho mais algumas outras abordagens sobre isso. Está no módulo extra, se você tem o cenário de cross-domain na sua mão, vale a pena dar um pulo lá para frente no módulo extra para ver isso. Como é um caso particular, não é muito comum, eu deixei separado para o módulo extra do curso, mas se você tem esse caso em mãos, já vale a pena dar uma olhada nesse caso do cross-domain já. Mas essencialmente, com o Google Analytics 4,
o que você precisa é listar os seus domínios aqui, nessa seção de configuração e, né, que cada um dos domínios que você incluiu aqui tem o seu código de, Google Analytics, configurado da propriedade do Google Analytics 4. E aí isso pode ser feito via Tag Manager, então cada um dos domínios precisa ter o Tag Manager, o seu Tag Manager, daqui a pouco a gente vê também sobre isso. Ou então, né, se o código for ser inserido direto no código do site, no código do Analytics diretamente no código do site, sem Tag Manager, aí passa o código para frente. Bom, lá no módulo extra eu falo mais sobre isso em mais detalhes, aí você pode conferir por lá. E também a opção aqui, eu comentava sobre a questão do filtro para tráfego interno, e aí você pode utilizar também essa configuração para determinar o que é o tráfego interno, né? Especificamente naquela ideia de pessoas da empresa acessando o site da empresa e eventualmente não são dados que você gostaria de avaliar junto às ações de marketing, ao tráfego do público em geral. Eu só recomendo realmente você dar uma atenção especial a isso, se o volume de tráfego que a empresa gera é relevante. É 20%, é 30% do tráfego total do site gerado internamente. Isso vai fazer diferença nas análises. Agora, se o tráfego interno da empresa, da sua casa, das pessoas que acessam seu site, que trabalham com você, não dá nem 1%, nem 2%, é irrelevante ter preocupação com esse tipo de configuração. Se você quiser ser extremamente minucioso aí, tudo bem, pode vir para cá para fazer essa configuração. Como você pode ver, eu não uso, porque o tráfego interno que as pessoas que trabalham comigo geram no site é irrelevante, não tem força o suficiente para impactar as análises que eu faço. Se para você pode ser relevante, então clica no criar e estabeleça qual é a regra que define aí o que é tráfego interno. Então você pode dar um nome para essa regra, que é a mesma ideia do filtro que eu comentei na aula anterior, o tipo do tráfego interno, ele vai ser marcado no Analytics dessa forma, e a regra pode ser feita então pelo endereço de IP, e essa é uma parte também complicada, considerando que o IP da sua internet, da sua casa, das pessoas pode ser dinâmico, mas tem algumas regras aqui de opções. Alternativamente, em vez de fazer essa configuração para anular o tráfego interno ou marcar o tráfego interno como tráfego interno, se a intenção é realmente não ter os dados das pessoas que trabalham com você entrando para o Google Analytics, o Google Analytics tem a extensão para Chrome, o Google Analytics Opt-out, e aí basta instalar essa extensão no navegador, habilitar, e aí o Google Analytics para de coletar os dados. Então fica mais prático assim, independente do IP, independente do que for, os dados não serão coletados. Então fica mais prático de resolver do que por IP, que pode ficar modificando aí ao longo do tempo. Bom, e essa foi a última opção aqui das configurações adicionais da sua propriedade de Google Analytics 4, né, especificamente aí das configurações do WebStream, né, dos fluxos de dados de um site. Voltando aqui para o Setup Assistant. Bom, nessa passagem simplesmente pelo Tag Installation, ele já cobriu também o Custom Event Measurement, que é aquela questão lá de modificar eventos, criar evento e tal, que eu vou falar em outro momento, não agora. O User ID é uma configuração também via código, se você tem interesse em fazer, deixa nos comentários das aulas, também é um caso específico que eu não abordo no curso, mas eu posso adicionar, eu posso te orientar em relação a como fazer. Ele tem a funcionalidade, a utilidade de te colocar em poder de monitorar o usuário cross-plataforma especificamente, cross-device, né? Então, a pessoa que navega pelo celular, pelo desktop e tal, você colocar um user ID em cima dessa pessoa, de forma que quando ela está logada no seu site, você identifica que ela está logada e identifica que é o mesmo usuário navegando aí por vários dispositivos diferentes e tudo mais. Então, é uma opção para você trabalhar com o Google Analytics se você quiser. Se não, mesmo sem habilitar a opção do User ID, o Google também faz por conta própria, através do Chrome, principalmente, e também pela conta de usuário, quando ele habilita o compartilhamento de dados, etc.
a identificação para você, para o seu Google Analytics, que é a mesma pessoa navegando, né, pelo seu site no desktop, no celular, enfim. E também tem uma funcionalidade aí de você avaliar o tráfego do site cross device, cross plataforma também. O monitoramento avançado foi o que eu já mostrei lá em cima do scroll, do vídeo e tudo mais. A configuração do Google Signals, que eu comentei na configuração da conta, né, então para você habilitar, clica aqui, habilita o Google Signals, se você não estiver com ele habilitado, esse Google Signals é o que vai fazer a alimentação aí para os relatórios em torno de demografia, interesses, para você ter a possibilidade de trabalhar um pouco mais com a persona do negócio, né? Faixa de idade, localização geográfica, sexo masculino e feminino, interesses em torno de mercado, né? Pessoas que gostam de notícias ou esporte, coisa e tal, coisas que complementam quem é a sua audiência, né? Quem é o público-alvo aí do seu negócio. Então, são dados interessantes, importantes até de você utilizar para fazer as análises lá dentro dos relatórios do Google Analytics depois. Assim sendo, habilite aí o Google Signals. Também com a habilitação aí, né, ativando o Google Signals, é mais importante do que nunca você conferir que a sua política de privacidade está em ordem no site, informando que existe esse tipo de coleta de dados do Google Analytics. Mais 2 opções aqui em torno das configurações avançadas para personalização de anúncios. O Google deixa aqui uma nota sobre a possibilidade de você utilizar a personalização de anúncios em 306 regiões diferentes, e regiões porque ele inclui, países, territórios, enfim. E aí fica a seu critério habilitar, desabilitar, habilitar só o Brasil, os países principais que você utiliza, enfim, realmente fica a teu critério. Por padrão, ele vem selecionado, que o tráfego do mundo todo pode receber aí os anúncios personalizados, pode receber a personalização para anúncios depois. Mas essencialmente habilite pelo menos o Brasil, né, que é onde você trabalha, se você não quiser habilitar todo mundo de uma vez. E por fim, ele tem aqui uma nota importante sobre você reconhecer aí a questão de na coleta de dados do usuário, tem um botão para você confirmar, se não tiver confirmado, que é em torno dessa questão de você apresentar para o usuário a política de privacidade, né, toda a questão da LGPD ou qualquer outra política de privacidade territorial que existem nos diversos lugares do mundo, informando, né, que a pessoa precisa concordar, que a pessoa vai ser monitorada, se ela concordar em ser monitorada, e que isso tudo vai ser usado, né, enfim, para marketing ou para melhorar a experiência dela no site, enfim, da forma que você utilizar esse tipo de dado. Voltando aqui no Setup Assistant, então foi o Google Signals. Aqui dentro também você tem a opção de fazer a integração com o Google Ads, né? Então, se você usa o Google Ads, habilita aqui, clica na opção. Tem o botãozinho do link, o meu já está linkado, né? Mas só para exibir, ele vai ficar aqui. E aí você clica no botão Choose Google Ads Accounts. Você escolhe a conta que você tem aí de pertinente ao site que você está configurando e confirma para habilitar essa configuração, né? Deixa eu sair daqui 2 vezes e clicar. Se você precisar editar também, né? Clica na conta e tem opções aí para você visualizar. Qual o nome da conta, qual o ID, o tipo da conta, quem fez o link, quando foi feito e nas configurações aí também habilitar a personalização de dados, né? Ou seja, o Google Analytics tem a funcionalidade de criar audiências, né? Que seriam listas de remarketing, e aí você pode criar essas audiências ou listas de remarketing dentro do Google Analytics e importar para o Google Ads. Como o Google Analytics tem toda uma leva aí de métricas a mais, você pode fazer uma lista de remarketing mais refinada, né? Por exemplo, coisas que através do Google Ads puramente você não conseguiria fazer. Criar uma lista de remarketing com pessoas que tiveram a rejeição, né? Visualizaram uma página só do site e saíram. Ou o contrário, uma lista de remarketing de pessoas que se engajaram, né? Que viram mais de uma página no site. Então, são coisas que são tipos de público que você pode mandar mensagens diferentes, né? Para quem visitou uma página só, viu uma página só e teve a rejeição, manda mensagem falando: "Pô, mas volta aqui porque você ainda não viu isso". Manda a pessoa para uma outra página que tem uma
conversão mais alta, até um engajamento mais alto, né, uma rejeição mais baixa. E na outra ponta, para quem não teve a rejeição, né, para quem continuou navegando pelo site, não viu uma página só, viu mais de uma página, você pode também fazer uma campanha específica, né, a pessoa acabou não comprando, então joga ela para uma fase mais densa aí do funil, ou volta ela para um passo anterior do funil, porque ela não viu ainda, as mensagens iniciais, enfim, do site. Então, através do Google Analytics, você tem esses ajustes finos por métricas, por eventos, enfim, por coisas a mais que você pode utilizar para criar listas de remarketing que não são tão práticas assim de se criar através do Google Ads somente. E sempre, né, a qualquer alteração, clica no salvar. Voltando mais uma vez no Setup Assistant. Se por acaso você utiliza o BigQuery, você também pode fazer o link dele por aqui. Eu ainda não utilizo, pretendo começar a utilizar, e aí eu trago mais novidades aqui para o curso também. Ah, em linhas gerais, a utilidade do BigQuery aí em relação ao Google Analytics é que você pode extrair os dados não processados do Google Analytics, né? São dados mais crus, como geralmente são chamados, para você trabalhar da forma que você preferir. Então, tem utilidade e, eventualmente, quando eu estiver com o BigQuery configurado, posso trazer aqui para o curso também. Depois do BigQuery, as audiências eu comentei em relação, acabei de comentar, né, do Google Ads, que você pode criar audiências no Analytics e enviar para o Google Ads, e é por aqui que você pode fazer também. Tem outros caminhos para fazer, mas esse é um deles. Duas audiências vêm pré-fabricadas já para você, que são todos os usuários e os compradores. E aí no botãozinho nova audiência você consegue, fazer a criação de uma nova. Ele tem algumas sugestões aqui embaixo, não compradores, pessoas, usuários ativos recentes, alguns templates para você também, navegar e criar alguma coisa baseada nesses tópicos. Especificamente na de demografia, eu comentei antes, você criar uma audiência que seja representativa da persona, né, do público-alvo que se espera que o site tenha, né. Ah, são homens de 35 a 40 não sei quantos anos, ou de 18 a 24, sei lá, né, defina o público-alvo, você cria uma audiência específica para isso, e nas análises depois você pode separar, as suas análises entre quem é público-alvo e quem não é, para descobrir de repente, né, se realmente quem era para ser público-alvo é quem tem mais conversões, mais acesso ao site, mais engaja, etc. Ou se tem algum outro grupo, na verdade, que está dando performance para o site, aí identificar depois quem é esse outro grupo. Ou ainda criar uma audiência do zero mesmo, né, sem template nem nada. Clica no botãozinho e aí a partir daqui você faz a criação. Passo isso em mais detalhes, mais para frente. Também dou mais ideias de criação de audiências ao longo do curso. Voltar aqui para o admin, Setup Assistant mais uma vez. Então, a audiência, você pode trabalhar por aqui com as audiências ou direto pelo relatório de audiências também, depois eu mostro. Conversões, também não é por aqui que eu vou te sugerir fazer, também vou mostrar mais para frente. No módulo de conversões vai ficar mais claro como você escolhe suas conversões, define que elementos são importantes, fazer e principalmente como monitorar utilizando o próprio Google Tag Manager. Também o monitoramento de e-commerce, né, não tem nada para fazer aqui de configuração nem nada, se você vai utilizar, basta aplicar os códigos no site. Também mais para frente no curso eu mostro como é. A gestão de usuários, que é a mesma coisa que tem aqui, tem lá na criação de conta também. E do geral do Setup Assistant é isso. Essas então são as opções do Setup Assistant aí, né, só para começar já tem bastante coisa para você configurar. Por essa aula eu vou ficando por aqui e para a próxima aula eu ainda vou te mostrar mais algumas opções aqui para você ter atenção em relação às outras opções da propriedade.